A paz do Senhor Jesus, sou o evangelista Brandão com mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui o apóstolo Pedro escreve esta carta aos irmãos da Ásia, que estavam passando por um momento de provações por causa do Evangelho de Deus, e que haveria uma recompensa se eles permanecessem fiel, seguindo e fazendo a vontade de Deus, recompensa da vida eterna. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, e nós vemos aqui que a Bíblia nos ensina e nos mostra quem são os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. Quando nós olhamos para esta epístola de 1 Pedro, Pedro escreve aos irmãos e chama eles de eleitos. Os eleitos de Deus são aqueles que andam segundo o conhecimento de Deus. Os eleitos de Deus santificam em espírito. Os eleitos de Deus obedecem à palavra de Deus, vivem em obediência e na aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esses são os que são chamados eleitos de Deus. Ora, todo aquele que professa uma fé em Cristo Jesus, eles buscam conhecimento de Deus e aplicar em suas vidas para a santificação. Então, os eleitos são os que andam segundo o conhecimento de Deus, não segundo as suas vontades, não segundo os seus conhecimentos, mas o conhecimento de Deus e em santificação do Espírito. Quando eu conheço a Deus, eu passo a praticar os ensinamentos de Deus na minha vida. Isso é um direcionamento do Espírito que me santifica. E está havendo um processo de santificação e de obediência que faz com que a gente agrade a Deus. Então os eleitos andam segundo o conhecimento de Deus, em santificação pelo Espírito e em obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Esses são chamados os eleitos de Deus, são aqueles que realmente produzem, realmente têm uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Ora, todos nós somos chamados para viver segundo a presciência de Deus, segundo os seus ensinos, segundo o seu conhecimento, seu mandamento, segundo a sua vontade. E muitos não são apenas chamados, passam a conhecer o ensinamento de Jesus, mas não aplicam, não obedecem e não vivem segundo o Espírito Santo de Deus. Então não conseguem obedecer e nem se santificar. Então os eleitos, eles são diferentes. Os eleitos, eles buscam esse conhecimento, vivem segundo a presciência de Deus, vivem segundo a presciência, segundo o conhecimento de Deus. Só é possível viver segundo o conhecimento de Deus se eu aplicar na minha vida, se eu me santificar em espírito, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e viver uma vida de obediência, em agradar a Deus e ser purificado pelo sangue de Jesus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, justamente por isso, porque ao conhecer, não se esforçam em conhecer, em andar segundo a vontade de Deus, em santificação do Espírito, em obediência à palavra de Deus. Por isso muitos vão ser reprovados nesta caminhada. Mas os eleitos de Deus, eles perseveram no conhecimento, na obediência, na santificação, e por isso eles passam provações. Aqui os irmãos estavam passando por provações,
perseguições por causa da palavra de Deus. Mas Pedro escreve para eles que eles eram eleitos por causa desta vida, por causa dessa dedicação a Deus, é que eles estavam passando essas provas, mas que eles seriam recompensados por Deus. Então, os eleitos são aqueles que andam segundo o conhecimento de Deus, em santificação do Espírito, em obediência à palavra de Deus e pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. São os que crê verdadeiramente, professam e vivem segundo a vontade de Deus. Não seja você reprovado nesta caminhada. Ande segundo a vontade de Deus. Veja que é segundo a vontade de Deus, não é a vontade dos homens, é segundo a vontade de Deus, conhecimento de Deus, obediência à palavra de Deus, santificação e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. Curta o nosso canal no YouTube, compartilhe essa mensagem conosco no Facebook, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.